Fala pessoal, mais um episódio do Dois Controles Podcast. Hoje casa cheia, hein? Casa cheia, 2L. Fala aí, como é que você tá? E aí? A dancinha dele. E aí? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Vou direto ao tema do episódio. Antes de apresentar os nossos convidados, estamos aqui hoje para falar com eles, que são especialistas. É verdade. Né? Não só em música, né? Tem dois títulos aí. In The Last of Us. E especialmente a gente vai conversar hoje sobre a segunda temporada de The Last of Us. Com quem a gente tá aqui na mesa, Agostinho? Fala pra mim. Cara, muito feliz em receber mais uma vez o Filipão aí, da banda Purano, uma delícia, entre várias outras. É difícil falar o trabalho desse cara, porque eles trabalham pra caralho, eles têm banda pra caralho. Então, Filipão e Bruno, sejam muito bem-vindos aí, para dessa vez a gente falar de Last of Us. Como é que você tá, Felipe? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo, tudo certo. Ainda matutando aqui, ainda pensando sobre o último episódio. Isso é bem legal falar sobre isso. E você, Brunão, como é que tá depois de episódios de internet caindo? Ih, meu Deus, você tava em Seattle, hein? Para dar mais emoção. Para dar mais emoção, tinha que cair a internet justamente no clímax do episódio, né? Só retomei a internet muito depois. Mas muitas emoções. E fazendo só uma pequena ressalva, não sei se eu posso dizer, não sei se o Felipe tá nessa mesma... Se eu sou especialista em The Last of Us, eu sou apaixonado por The Last of Us, acho. Aí sim. Agora, se eu sou especialista, eu não sei dizer, porque especialista... Deixa o especialista pro pessoal da internet aí, né? Eles são especialistas, eu sou amante de The Last of Us. Um verdadeiro lover. Lembrando, galera, que esse episódio vai ter spoilers da segunda temporada, né? E a gente vai tentar, ao máximo, não falar do que vem a seguir no jogo, porque todos nós aqui já conhecemos a história. Então, assim, a gente vai tentar ao máximo evitar que isso aconteça. Mas lembrando que da segunda temporada vamos falar bastante e vai ter spoiler. Então, você que não conferiu ainda o último episódio, ou ainda não conferiu a última temporada, vai lá, assiste e depois vem aqui escutar a gente. E ver a gente também no YouTube. Lembrando, segue o canal aí, dá um like aí. É isso aí. Tá? Então vamos começar, né? Não, pera aí, calma aí. O Brunão, nosso bardo, está portando aqui os instrumentos dele. Tá bom. Pô, o que tá aí hoje com a gente aí, Brunão? O que é isso aí? Aqui é uma cigar box. Ou um pau de corda feito com caixa de charuto. Né? Bem tradicional da música americana. E eu tava aqui, obviamente, brincando aqui tematicamente. Vamos ver se eu não faço cagada aqui, mas... Ele serve pra você tocar essas músicas tipo de pântano e tal, né? Sim. E aí? Eita! Ei, já caguei. Ei! Só pra dar o clima aí. Coisa linda, hein? Muito foda. E aí fica um comentário aqui que foi muito acertada a escolha de ter o mesmo compositor da trilha sonora do jogo. Sim. Claro. Da trilha da série. Sim. E não sei se vocês perceberam, eu percebi sem procurar na internet depois, que ele aparece lá. É mesmo? Ele aparece, ele tem easter egg dele, tanto no joguinho, quando você tá lá no início do jogo, andando com a Ellie, conhecendo o Jackson, né, Jackson Hole, que inclusive, cara, eu estive lá, isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Estive no lugar do mundo real, Jackson Hole, de onde se basearam, né, o lugar. Mas, enfim, aí mostra na cena, quando ela tá andando, assim, no espaço aberto, em frente a uma das casas, bem no meio do quarteirão, no meio de uma esquina, assim, tem um carinha tocando violão, assim, aí você olha pra cara dele, aí você vê que é o compositor. E lá na cena do baile, ele é um dos músicos tocando. Sério? Que maneiro. Que maneiro. Meu Deus, nosso querido argentino, como é que é o nome dele mesmo? Fugiu agora o nome. Aí tu quebrou. E aí tu pegou o senso comum de rasteiro, hein?
Ele compôs a trilha Não, num na hora que instrumento. pergunta, a gente não lembra o nome. Daqui a pouco eu vou me beliscar, me bater por ter esquecido o nome. Mas ele compôs a trilha num instrumento típico argentino, que é tipo um charango, né? O charango é tipo aquele violãozinho pequeno com braço com umas 8 cordas, 10 cordas, não lembro. Mas é o charango mais grave, o charango tenor, que é um instrumento chamado ronroco. Ele também é o compositor do Diário de Motocicleta, né, do Walter Salles, né? E, meu Deus, daqui a pouco veio o nome. Ai, caraca. Ó, Gustavo Santaolalla. olha ele aí. Santaolalla, não é isso? Santaolalla. Cuidado com essa pronúncia. Gustavo Santaolalla. Ele mesmo. E aí, muito legal, né? O Felipe tá certíssimo de ter usado o mesmo compositor. Exatamente a mesma trilha sonora do jogo. Quer dizer, com algumas adições, né? Mas os temas todos, sempre que toca no seriado um tema que é exatamente aquilo que tocava no jogo, já me pega. Né? Comigo, né? Pelo menos muitos filmes que eu amo, 50% é por causa do filme, 50% é trilha sonora. Então, quando acontece isso com The Last of Us, eu já fico É uma série grunge, né? Last of Us é uma série grunge. Né? É uma série grunge. Acho que rolam 4 músicas do Pearl Jam, né? É verdade. Sim. Ainda porque também acontece em Seattle, né? Também, não tem como não, né? Sim. Mas o que eu queria saber de vocês é o seguinte: a gente viu na primeira temporada um grande entrosamento, né? Do Pedro Pascal com a Bella Ramsey, interpretando a Ellie. E assim, eu gostei muito do que eu vi na primeira temporada, porque foi bem fidedigno. Eu achei, tá? Não sei vocês. Tá, mas eu achei bem fidedigno ao jogo. Na segunda, a gente tem a chance de aproveitar esse desenvolvimento desses personagens. Não tanto o Joe, né, mas as consequências que o personagem traz, né? As questões, né? Sim. Vocês acharam que isso foi bem fundamentado, bem desenvolvido? Trouxe esse sentimento que o jogo carregou? Ou não? Vocês se sentiram mais distantes? Olha, eu acho que a série começa na segunda temporada, né? Começa bem interessante a relação deles, que é com toda a dificuldade que o jogo também vai mostrando que há, né? Tá conturbada a coisa. Acho que tem um momento que na série fica meio estranho, assim, dá uma meio que desandada, mas no penúltimo e no último episódio eles fecham com chave de ouro, assim, a relação deles. Incrível. Acho que eles conseguiram ali nos 2 últimos episódios, acho que eles conseguiram realmente trazer o laço que a gente consegue ter no jogo. Porque no jogo você tem muito mais tempo, né? Você tem muito mais aprofundada essa relação, tanto desde a primeira temporada, né? No primeiro jogo, quanto na segunda. Acho que no jogo é mais fácil a evolução da relação deles, dá tempo de aprofundar melhor. Na segunda temporada eu fiquei com receio do tipo, tá estranho, né? Mas eles, nos 2 últimos episódios ficou simplesmente incrível. Acho que a gente tem que também pensar naquilo. A segunda temporada, o The Last of Us, o 2, né? Que seria o jogo 2, né? A segunda temporada, como eles mesmos falam, os diretores, a produção toda, é muito maior. O escopo é muito maior que o primeiro. Então, percebe-se que na adaptação para a série, eles tiveram que fazer... Tinham muitas escolhas da condução narrativa. E aí dá para ver que muitas opções, né, eles mudaram. Eu ainda... Olha, eu gosto... Já adiantando, eu sou muito feliz com tudo que eles têm feito. Não sei se eu tenho alguma ressalva mais séria em relação a série. Eu estou apaixonado por tudo que eu estou vendo. Entendo que modificações são necessárias e eu acho que vejo que nessa temporada houve mais modificações do que houve na primeira. Realmente, talvez a primeira temporada, em paralelo ao jogo 1, apesar de ser uma história incrível, era uma narrativa um pouco mais linear, né? Havia menos elementos, como era mais concentrado nos dois ali mesmo, no desenvolvimento dessa relação. E agora a gente viu que o mundo expandiu, porque a gente vai entender o que daquilo lá que aconteceu na primeira temporada, o que aquilo vai acarretar. Então, por isso que a gente está vendo a entrada, né, desses outros universos, né, da Abby e de outras coisas que estão rolando pelo mundo, né? Então, eu entendo que tem havido essas
diferenças, como, por exemplo, começar a temporada já mostrando a Abby e já mostrando a motivação dela, coisa que no jogo você demora muito para saber quem é essa mulher. Você tá jogando lá com essa menina que você não sabe quem é, não sabe o que ela tá indo fazer. Aí daqui a pouco, quando você se dá conta, eu até brinco, falei com o Felipe, falo com meus amigos. Cara, quando eu descobri quem a Abby, o que ela fez, sem você ainda conhecer a história, né, de onde ela veio, isso aqui, e você tá jogando com ela, eu ficava jogando ela no precipício, eu ficava matando ela ali, porque, cara, não quero e tal. Mas enfim. Mas eu entendi as mudanças que fizeram, e fizeram mudanças até drásticas. O Felipe mencionou o penúltimo episódio. Para mim, sei lá, até a chegada do season finale aí, o penúltimo episódio para mim foi o meu episódio favorito, talvez o mais importante da série até então para mim, porque foi o que mais consolidou toda a questão da relação, que finalmente explicou, né? A gente vai, não sei se a gente vai cronologicamente chegar até ele, mas é como o Felipe falou, a gente começa naquele estranhamento, entende que se passaram 5 anos, mas não sabe o que está acontecendo, né? O que daqueles 5 anos, né, passaram, por que os dois estão nesse estranhamento? E finalmente, no penúltimo, a gente encontra isso. E há uma decisão aí narrativa, que não é muito spoiler, porque as pessoas já viram no penúltimo episódio, mas uma das cenas que aparece lá no episódio é justamente a última cena do jogo. Então, para quem vai jogar tudo, vai passar por tudo, muita coisa que ainda vai acontecer, né, na terceira temporada, depois de passar por tudo aquilo que a gente vê aquela cena deles lá na frente da casa, conversando, né, e eles tentando, então, depois de tudo, estabelecer, quiçá, né, um processo de cura, de perdão e tal, né, que para quem jogou, é aquilo que faltava para amarrar tudo e emocionante demais. Eu sabia que em algum momento ia chegar essa cena, quando eu estava assistindo o penúltimo episódio, então eu falei, caraca, acho que eles vão botar agora já. Porque eles juntaram com outra coisa, né? Eles juntaram 2 momentos do jogo, que é justamente o momento da revelação, né, da Ellie saber o que o Joel fez, e com essa possibilidade de conciliação. No jogo isso tá bem afastado um do outro, botaram tudo naquela cena. E é incrível, acho incrível. A atuação deles é incrível. Eu acho que o Pedro Pascal, como o Joe mais maduro, tá melhor ainda. Acho que ele realmente é verdade. Porque também são personagens que são difíceis, né? A gente é muito apegado aos atores que fizeram os personagens originalmente, mas eu comprei a ideia. Acho que maneiro você falar isso, Bruno, porque para os ouvintes que não sabem, né, o Bruno falou e o Felipe também, e o 2L também, né, eles são grandes conhecedores do jogo também, né, eu não tive tanta experiência com o jogo e eu estava vendo muito pelas internets, né, uma crítica um pouco mais dura com a segunda temporada, muito da galera que jogou o jogo. Tu tem essa percepção também, Felipe, que o Bruno falou, ou tu já é um pouco mais crítico também, o jogo é bem melhor? Ou cara, como você se sente em relação a isso? Eu não sou uma pessoa radical nesse tipo de análise, porque eu acho que realmente são dois... Não adiantaria nada você simplesmente fazer exatamente igual ao jogo, aí deixa só o jogo e tá tudo bem. Então eu acho interessante. Algumas mudanças eu achei que foram positivas, assim, não exatamente mudanças, né? Mas, por exemplo, eles, logo no início da série, eles já contam um pouquinho do background dos cicatrizes que você não tem no jogo. Então, se eles deram um pouquinho de história a mais para determinados grupos ou personagens, que fica interessante, né? E como você sabe que o próprio criador do jogo está na criação da série, você entende que talvez tenha sido uma decisão não ter colocado aquilo no jogo em algum momento, mas, tem espaço para colocar na série. Essa mudança de cronologia das cenas, etc., eu acho que eu entendo um pouco, né, de ter trazido essa cena para antes, exatamente para tentar dar o tamanho da sede de vingança, o tamanho do desconforto da Ellie, o tamanho do quanto é impactante a morte do Joel para Ellie, porque como não deu para, né, realmente traçar essa relação da forma que acontece no jogo, acho que eles fizeram isso para exatamente deixar o espectador com esse mesmo sentimento. Senão talvez ficasse muito solta a vontade dela de vingança e o quanto ele significa para ela e etc, não sei o quê. Então acho que eles tentaram amarrar dessa forma. Algumas coisas que realmente me desagradaram na série,
aquele discurso da Ellie na cidade, pedindo autorização e etc. Ah, sim. Me sim. desagradou, não achei legal. Eu acho Não. que são dois episódios, acho que é o 3 ou 4 ali, que deu pra mim, assim, deu uma boa desandada ali na série, começou a me dar um pouco de medo. Tipo, gente, por onde vocês estão caminhando aí? Vai com calma. Porque, assim, só para finalizar, né, o raciocínio, a cena lá da Ellie falando, eu vou ser papai, aquilo ali foi, tipo, beirando o constrangimento, assim. Porque, cara, isso não é hora, sabe? Isso, né? Cedo demais, realmente foi um pouquinho forçado, né? Sem necessidade. O pai é o Jesse, ela tá grávida, a questão agora é, estou com uma pessoa grávida do meu lado, que eu amo, e eu tô na cidade dos inimigos, cheio de soldados, cheio de perigo, e agora? Essa é a questão principal, né? Sim. E não como é que vai ser a maternidade, a paternidade, etc, sabe? Então acho que eles deram uma embolada ali, talvez para tentar também reforçar o laço delas duas. Pode ser, é uma alternativa. Não gostei mesmo, assim. Mas que eles, realmente, o penúltimo e o último episódio, eles conseguiram dar uma... Não, a gente vai melhorar isso aqui, deu errado ali, mas já melhorou. E eu falo isso porque, assim, o The Last of Us 1 eu acho maravilhoso, né? Mas o The Last of Us 2, o jogo, pra mim é o meu top de histórias. E aí eu coloco cinema, literatura, de tudo. Maneiro. É uma das melhores, uma das histórias que eu mais gosto de todas. Eu também, pra mim, sei lá, eu saí com a impressão, falei pro Felipe, pra mim é o melhor jogo do século XXI, pra mim. Olha, caralho. Eu concordo. Realmente no século XXI, concordo. Então, assim, tem algumas mudanças que eu entendo e não vejo problema, né, de você tentar fazer algumas coisas. Agora, tem uma coisa, e aí eu vou deixar só aqui, porque não pode falar que seria em relação à última temporada, mas, assim, uma coisa que me deixou muito curioso e também um pouco decepcionado foi a atriz da Abby não ser quase uma halterofilista, não ser super forte. Cara, isso tem um impacto no futuro tão grande, né, lá no finalzinho do jogo, que eu me pergunto aqui como que eles vão conseguir traçar essa personagem sem determinados elementos tão significativos da personagem. Eu concordo contigo, mas eu acho que eu entendi. Mas fala aí, desculpa, eu não quero cortar ninguém, não. O Felipe, vamos lá. O que acontece? Se a decisão foi manter a Bella Ramsey, né? Beleza. Talvez, se tivessem trocado de atriz, por exemplo, não tô falando da qualidade da atuação dela, tá? Tô falando mais em questão de comparação ao jogo. Se a gente tivesse colocado uma atriz que fosse parecida com o biotipo da Abby numa sequência dessa e mantivesse a Bella Ramsey, seria um choque muito grande. A diferença física entre as duas. Mas no jogo você tem esse choque muito grande, né? Eu entendo que a Bella é um pouquinho, né, tipo, mais franzina, talvez, assim, do que a Ellie no jogo, mas... Sim. Eu acho que a questão não é essa. No meu ver, eu acho que a questão é a seguinte, é na diferença fundamental de se adaptar essa história para um jogo de videogame, ou de criar para um jogo de videogame, e de se adaptar para uma série. Por quê? Porque a série é uma atividade totalmente passiva, que você desenvolve, né, esse seu, né, envolvimento com os personagens de forma passiva, enquanto que no jogo você entra na pele daqueles personagens, né? Você está vivendo. Então, como da mesma forma que eu brinquei que assim que acontece lá a morte do Joel, eu me vejo obrigado a jogar com a Abby, eu não quero jogar com a Abby, essa mulher matou o Joel, pelo amor de Deus, eu quero matar essa mulher. Você não tem nenhum envolvimento com ela. Só que, como a gente já viu, já entendeu, até pela última cena que acontece na temporada, agora a gente vai ver, né, a última cena a gente retoma para Seattle dia 1, e a gente vai ver tudo que aconteceu pela perspectiva da Abby. Então, a gente vai caminhar junto com a Abby. A diferença é que no jogo, você está jogando com ela. E você vai viver pelos olhos dela. Então, mesmo sendo uma personagem mais brucutu e tal, você acaba vivendo na pele dela o que ela está passando. E aquilo, né? A gente está entendendo que não temos vilões ou heróis. Né? O que a gente tem é uma história pesada de muitos reveses e consequências, né, do ciclo da violência que é, né, perpetuado tantas vezes e tal, questão da vingança, questão de você agir
por interesse próprio ou agir em nome da comunidade. São todas essas as questões que norteiam aí essa história. Né? Mas você vai vivendo isso na pele dessa outra personagem, pelo outro escopo, ao mesmo tempo que você vai começando a criar um pouco de porra, Ellie, não faz isso, Ellie. Porra, Ellie, não faz isso. Né? Nessa segunda... Porque na primeira temporada, assim como no primeiro jogo, a Ellie, apesar de ser revoltada em vários momentos, ela ainda assim representa a figura indefesa, o Joe, a figura paternal, proteção e tal, não sei o quê, e a Ellie tá crescendo. Agora, no segundo jogo, no segunda temporada, a gente vai ver que a Ellie vai se soltando, querendo cada vez mais se mostrar independente, né, já adulta, mas, em razão das suas reações, das suas escolhas, vai tomando posições um tanto questionáveis e tal, complexas dentro desses elementos que a gente falou. E aí ela não vai deixando de ser simplesmente a mocinha do jogo, né? Vai criando uma raiva e a gente vai... Pega essa outra personagem, a Abby, que primeiro a gente tem esse estranhamento, a gente, né, ela mata o Joe, ela tem as motivações dela, mas é inevitável a gente sentir, né, uma certa raiva e tal, porque a gente costuma se apegar aos nossos heróis e tal, a gente vai ver que nesse tipo dessa história a coisa não é assim. Só que o que acontece, né, no jogo a gente vai vivendo pela Abby. Eu acho que a escolha de botar, me delonguei muito, mas para dizer, de repente, se botasse ela... E eu senti falta também, Felipe. Eu tô falando, mas eu senti falta também. Eu queria vê-la. Eu achei até que, como mostrou a Abby no início da temporada, magrinha, ela falando lá, né, na lápide do pai, falando que ia procurar o Joe, eu achei que quando passasse esses anos, quando ela tivesse encontrado o Joe, ela já ia estar preparada, já militar, tá toda forte. E não tava. Mas foi a motivação dela para malhar. Mas eu acho que ainda assim eles deram uma atenuada, porque pode causar uma estranheza. A gente está falando assim de um público geral, que eles querem que de alguma forma aquela personagem consiga entrar de alguma forma no coração, cativar de alguma forma as pessoas. Então, como é uma atividade mais passiva, não é um videogame que a gente está jogando, talvez para ter esse efeito de a gente criar uma empatia por aquela personagem, eles tenham ainda tentado reter um quê de fragilidade feminina nela. É isso que eu penso. Pode ser. A minha preocupação é com coisas que acontecem no segundo jogo, no final, né? São exatamente direcionadas a isso, né? Mudança. Então, tipo, como que eles vão fazer visual. Determinadas coisas serem impactantes, serem importantes? Pode se fazer de várias formas, mas enfim, estou ansioso para saber como que eles vão solucionar isso ou se simplesmente não vai acontecer na série e tudo bem. E o que você falou tem um ponto que não me desagrada, eu entendo, principalmente pensando no público que não jogou, né? Óbvio, que provavelmente é a grande maioria, que na série a coisa ficou um pouquinho mais preto no branco, né? Mas tanto que no final da primeira temporada, no jogo, os Fireflies estão muito mais certos de que a cura vai ser mais provável, etc, não sei o quê. Na série eles já deixam muita dúvida para fazer com que a atitude do Joel de matar todo mundo, exterminar todo mundo, seja um pouco mais, né, você consiga entender um pouco mais. Poxa, eles não tinham nem certeza se ia dar certo e tal, não sei o quê, né? Tipo, e vão matar ela mesmo assim. No jogo não é tão dessa forma. E aí, na segunda temporada, eu gostei porque no diálogo final, lá da varanda, né, que eles estão falando, coloca essa parte do tipo dele assumindo que teria cura, que eles iam conseguir a cura, então, e mesmo assim ele matou todo mundo e ele faria tudo de novo. Então traz um pouquinho de o Joel, se você olhar por um olhar de espectador, o Joel mereceu morrer algumas vezes na história dele, né? Você, por outro ângulo, cara, esse cara mereceu morrer algumas vezes. Eu gostei disso no final da segunda, né, já nos últimos episódios da segunda temporada, que eles conseguiram trazer essa dinâmica do jogo que é tão importante, que não tem o bom, não tem o mal, não tem o herói, não tem o vilão, é tudo uma questão de ponto de vista, o mundo tá acabado, né, a moral foi embora, tá tudo ferrado, mas assim, são mudanças que eu entendo fazerem para facilitar, e vamos ver como é que vai ser agora a empreitada da Abby nessa terceira temporada.
Ainda não sei como que eles vão reduzir em, sei lá, 8, 9 episódios, como é que eles vão fazer, porque ainda tem tanta história pela frente. Mas Terceira temporada é a última? A gente tem essa confirmação? seria. Mas talvez não seja, né? Vamos ver. Assim, sendo bem sincero, eu até torço para que não seja, porque aí eu acho que vai ter tempo, né? Tipo, tem personagens que ainda nem apareceram e tem um papel muito importante na trama. Será que eles vão simplesmente cortar e não vão ter esses personagens? E aí segue. Bom, mas eu não sei, hein? Eu entendo isso, Felipe, mas só se fosse, talvez. É porque acho que botar toda uma quarta temporada inteira, eu tenho medo daí eles começarem a também perder o ritmo. Eu sei que eles deram uma comprimida, mas também tenho medo deles ficarem segurando muito. Talvez uma terceira temporada de, sei lá, 12 episódios, aí resolvia. Aí não. Pô, aí não vão fazer isso, não. Não vão fazer isso. Mas assim, é porque no jogo, pra quem não sabe, quem não jogou, tem um momento no jogo que você acha que acabou e não acabou. E agora tem mais coisa. E tem coisa pra cacete ainda, né? Exatamente. Ainda tem muita coisa. Você fala, cara, não tô acreditando. É sério. E você e é isso, assim, esses sentimentos que vão te levando, tipo, cara, já tô ficando puto com a Ellie, sabe? E tipo, eu tô puto com a Abby. Aí depois você fala, não, agora eu entendo a Ellie de novo, agora eu entendo a Abby de novo. Cara, você fica nesse mix, né? Quero ver como é que eles vão construir, né? Essa questão deles terem trazido a motivação da Abby logo de cara, já tirou o impacto que você tem no jogo, né? De você ficar com ódio da personagem, ter que jogar com a personagem, para só depois você saber da motivação e aí você para pensar. Na série, acho que quiseram facilitar exatamente isso que o Bruno falou, de você conseguir ter essa empatia com todos os personagens e entender que todos são capazes de coisas muito ruins e muito boas. E vamos ver como que vai andar aí. E, cara, só um adendo aí dessa coisa de empatia. Destaque, claro, todo o elenco maravilhoso, mas uma surpresa agradabilíssima. Foi no penúltimo episódio ver o Joe Pantoliano fazendo o papel do... Meu Deus, como é que é o nome do personagem que morre? Que é falado? Eu esqueci. Eugene. Que no jogo, o Eugene só é referenciado, a gente não conhece. Sim. Só sabe que ele morreu, mas não tem nem essa ligação do Joe ter matado o Eugene. O Eugene morreu, o Eugene era um cara da comunidade. E aí, quando eles resolveram fechar a série, botar o Eugene, que aí faz o Joe Pantoliano, cara, é uma atuação curta ali, um momento curto, mas atuação magistral. Eu acho ele foda demais no Memento, né, no Amnésia, que é um dos filmes do Christopher Nolan. Ele é o Cypher do Matrix também, né? É o Cypher do Matrix também, né? É isso. Cara, eu queria falar só um pouquinho sobre esse episódio, em que, assim, a gente tem lá no início, eu não sei se vocês gostaram disso, mostrando o pai do Joel, mostrando um ciclo. Eu achei desnecessário, mas continua. Eu não achei não. No início do episódio eu pensei que fosse desnecessário, mas no final do episódio, quando eles conectam lá com a cena da varanda, eu achei... Isso. Sim, meu irmão, fechou. A gente entende o ciclo de violência que já é na própria família do Joel, né? Que o avô do Joel era extremamente violento com o pai dele. E o pai do Joel, a gente já viu o Joel ali no momento tentando defender o Tommy, né? Quando os dois são adolescentes. E a gente chega no momento, né, em que o Joel tem que defender a filha dele, que é a Ellie, né? Tô colocando aqui como filha, tá, gente? Então se transforma, né? Tem cartório pra legalizar o negócio. Os olhos dele era. E aí, cara, eu acho assim, eu gosto muito, eu vou voltar nessa cena da varanda, porque assim, Pedro Pascal aqui, cara, ele me tirou lágrimas. Ele é pica, safado. Né? Foi incrível. E também incrivelmente fiel, apesar de ter expandido a cena, né? Tudo que ele fez que era igualzinho ao jogo é igualzinho no jogo, né? Sim. E todo aquele simbolismo dele, dele não, mas do relógio que pertence ao pai e agora está com a Ellie, que tem um foco no relógio. Cara, eu achei um brilhantismo da série aqui. Eu acho que esse episódio é um dos meus favoritos, apesar de ser um episódio de flashback, em que esse episódio em si, ele traz, ele junta tudo, como o Felipe falou, né? Ele assim, conecta
a Ellie e o Joel de uma maneira incrível. A cena, não sei se vocês acham isso, mas a cena do museu dela na nave é um dos pontos altos, mais emocionantes. Ponto alto de videogame, assim, de cena mais emocionante de jogos que eu já vi na minha vida. Lindo. É maneiro pra caralho Lindo mesmo. demais. Eu achava que eles iam colocar esses flashbacks ao longo da série, ao longo dessa temporada. Dedicaram um episódio todo. Né? Tá. Tem gente que acha que esse episódio foi um episódio filler. Tá longe de ter sido um filler no meu entendimento. Filler? Não foi nada pelo contrário. Como você falou, pra mim, até o final dessa temporada aí, era o episódio mais importante que tinha acontecido na temporada, porque realmente amarra todas as questões emocionais entre eles. E eu achei compilado, né? Tipo, eu gostei dar esse valor logo de uma vez, precisamos causar o link, né? Tipo, causar o sentimento que a gente precisa, amarraram para fazer logo, né? Por causa do desenvolver dos capítulos seguintes. Exato. E eu gostei, te respondendo, Marcelo, eu gostei sim dessa inserção. Eu gosto de ver os making-offs depois do episódio, e é um dos momentos que Esse foi o único que eu fiz questão de ver. O Neil Druckmann fala, né, o criador do show, que a gente é isso, né? A gente dá uma credibilidade maior ao que está sendo feito, porque a gente sabe que o próprio criador está envolvido. Uhum. Não é uma coisa que ele largou para alguém fazer. Mas ele fala que foi dessas conversas com o showrunner lá, com o Craig Mazin, que falou: e se a gente buscasse um pouco mais a entender o background, a história do Joe, né? O que levou a ser ele, como ele é, a personalidade dele. E aí inserir esse elemento que eles amarram, então, ao final, naquela cena. E mais uma vez, outro ator também incrível, duas atuações incríveis, que o ator do Lalo Salamanca, aí, quem gosta de Lalo Salamanca, maravilhoso. É o nosso espadachim de Demolidor. É isso aí também. Então, achei que muito, muito bom. Teve um pequeno furinho na cena, não sei se vocês vão comentar ou não, que ele vai ter a conversa com o Joe, ele pega a cerveja da geladeira, senta ali, abre a cerveja, senta para conversar, conversa, levanta e a cerveja fica ali. Dane essa cerveja, ninguém tocou na cerveja. Mas assim, 5 minutos depois, pegou a cerveja, largou a cerveja e foi embora. Nem levou a cerveja para beber enquanto foi pro trabalho. Que bom, né? Até porque ele estava trabalhando, é policial, que ele não terminou de beber e não encheu a cara. Mas eu acho que talvez o que eu entendi dessa cena foi mais assim, do tipo, ele coloca a cerveja porque pode ser que ele e o filho tenham esse momento, essa troca, e vão conversar sobre alguma coisa que ele fala, eu só tenho meia hora. Eu acho que ele fala alguma coisa assim. Isso. Fala. Podia ser que o papo durasse, né? Mas não ficou meia hora, ele ficou 5 minutos e foi embora, né? Exato. Mas aí também é uma questão temporal que não precisa ser, né, cronometrada, mas acho que fica mais a ideia de sentou para beber cerveja e etc. com o filho, né? Dá para ver que é menor de idade, então tem toda essa questão do você tá virando homem, né? Tipo, você está amadurecendo e etc., deixando de ser um garoto. Sim. Acho que fizeram. Eu gostei de praticamente todas as inserções extras, né, de historinhas e backgrounds e tal, não sei o que. Eu gostei. Eu também gostei. Realmente, assim, acho que a única coisa que diferentona, assim, que me desagradou foi o lance lá da votação na cidade. Acho que, eu não sei se a ideia era tentar mostrar um pouco para o espectador como é que funcionava a comunidade, né, a importância do grupo e etc. Talvez tenha sido isso, mas não, acho que erraram ali. Mas você vê que depois eles amarram, Felipe, com esse negócio da Ellie discutindo com o Jesse, né? Nesse último episódio, né? De pensar por si só, pensar pela comunidade. Acho que foi isso que eles talvez tenham querido amarrar. Mas eu entendo que desviou um pouquinho demais, né? E esse momento me pareceu um momento, até puxando aí The Walking Dead, quando The Walking Dead começou então a se alargar por aí, assim, a ficar enchendo linguiça, né? Ô Felipe, pra entender o que tu não gostou muito, tu acha que a Ellie que nos apresentaram até o momento, ela não participaria daquilo, ela não falaria, não teria aquele discurso todo, ela simplesmente iria e acho faria? Que não condiz com a personagem. Acho que a cena ficou ruim como um todo, assim, de atuação, de roteiro, acho que ficou fraco ali o negócio, sabe? Mas eu acho que aquele discurso não é dela mesmo, não. Vocês não sentiram isso, não? Eu achei que ela não escreveu do coração, não. Ela escreveu para agradar. Não é de coração. Exatamente, a gente sabe disso, mas para mim, desnecessário
né? Tipo, é uma perda ela de se submeter a isso. fazendo um negócio que não tem no jogo, que ao meu ver, não agrega nada a personagem, porque desfaz um pouco a rebeldia da Ellie, que a grande verdade é que dentro do que foi fechando ali o caminho da história, a Ellie fugiria. E foda-se todo mundo. Entendeu? E não do tipo, tá, ok, vou me apresentar para a comunidade, falar sobre isso, não sei o quê. Achei que ficou bem forçado, e não ficou legal de atuação, não ficou legal. Acho que foi uma escolha ruim, assim. Eu só tenho 2 reclamações, que é essa e a paternidade dela ali, do nada. Cara, pegando esse gancho do que o Felipe falou... Deixa eu só falar mais uma aqui, Augustinho, mais uma reclamação. Com certeza. Vamos reclamar. Cara, uma reclamação que eu tenho é do Tommy não ter ido de imediato, sabe? Porque no jogo, assim que o Joey morre, porque o Tommy tá com ele, né? No jogo. No jogo é. Assim, e ele gosta, pelo menos na série, ainda mais que a gente vendo isso agora, do passado deles. No jogo é o Tommy que vê, né? O que aconteceu. Sim, é o Tommy que vê. Na série é a Dina, né? É a Dina, né? Eu achei assim, porra, queria ver esse ímpeto do Tommy, sabe qual é? Mas como a gente teve também toda aquela questão logo no segundo episódio daquela invasão, que eu achei maravilhosa, tá? Aquela cena no segundo, se eu não me engano, no segundo ou terceiro episódio, né, que a Abby vai descendo a neve, né? Ela passa numa grade, né? Uma sensação bem que ela começa a acordar todos os esqueci o nome. Eu vou chamar de zumbi aqui, né? Infectados. Mas assim, é uma coisa que me incomodou na série, né? O Tommy não ter ido de imediato e só ter ido depois com o Jesse. Mas eu ia te perguntar em cima disso aí, vocês que jogaram, o Tommy no jogo ele é mais badass, né? Ou não? Porque acho que talvez essa tenha sido a atitude do Tommy da série, tá ligado? Na verdade, eu acho que eles anteciparam um pouco a mudança do Tommy no jogo, ao longo do jogo, que eu não vou dar spoiler. Eu acho que eles já trouxeram a mudança e já colocaram o Tommy mais pacífico. Né? Então acho que eles talvez quiseram fazer isso já para mostrar o Tommy mais tranquilo, sabe? Será? Não me desagradou, assim. Pelo menos por enquanto, né? A gente tá numa... Não, é que ainda assim ele vai, né? segunda temporada numa cena super crucial. Então a gente tem que entender o que eles vão fazer a partir dali, né? Mas olha só, ainda assim ele vai, só que ele vai depois, né? Ele vai depois de uma de... Ele muda a motivação, né? A motivação do Tommy eu preciso salvar a Ellie e a Dina. Né? A ideia da série mostra isso. Ele vai lá pra... Mas é pra salvar mesmo, porque eles não sabem o que tá acontecendo. Mas ele e o Jesse, o Jesse fala, né? Que eles estão indo atrás delas. Isso. Eles não estão indo atrás de vingança, eles estão indo atrás dela. Então muda esse tipo de motivação do Tommy, que eu acho que isso não me desagrada, dependendo de como eles sigam a terceira temporada, né? Então vai entender como é que vai ser. É difícil, né, não poder falar sobre coisas que vão acontecer, mas... Vou trazer uma polêmica aqui de uma cena que o Bruno falou e muito inspirado nessa questão do Felipe questionando o momento que a Ellie fala lá do discurso lá, né, com a galera. Cara, eu fiquei um pouco assim e eu fui ver que a minha opinião tava batendo com a galera que tinha jogado. E aí eu não sei se a galera tá muito braba, e eu tô gostando muito da opinião do Bruno e do Felipe, estão bem sensatos, não estão tomando lado nem do jogo, nem da série. Cara, na cena eu já esqueci o nome do ator, o Cypher, né? O Gene. Isso. O Gene. Pô, cara, eu fiquei meio assim, ele dedurar o Joel pra mulher do cara, tá ligado? Nossa, deu um frio assim naquilo, mas ela tá querendo punir mesmo, tá querendo punir, se sentiu traída, né? E ele ela fez se sentiu traída, né? Ela fala, cara, foi a mesma coisa que você fez comigo. Você tá fazendo com ela agora, sabe? Entendi. Não foi uma traição com o Joel, foi uma punição ao Joel, talvez, né? Ela usa uma frase específica, né? Não sei exatamente as palavras certinho, mas né? Ela fala, você jurou. Me olhou da mesma forma que você me olhou quando você jurou lá em... Entendi. Sim. A chave tá que ela fala justamente... você jurou. Só que na cena do episódio, ele não jurou, ele prometeu. Só que ele jurou pra ela lá no final da primeira temporada. Então, quando ela fala isso, olhando pra ele, em relação ao Eugene, fala, mas você jurou.
ela tá fazendo uma referência, na verdade, que não é só daquele momento, tá falando daquilo que aconteceu lá atrás. Então é nessa coisa de, entendeu? Ela teve ali ela teve a confirmação daquilo, de que ele mentiu pra ela. E ele tá mentindo novamente. Então eu quero mais que você se dane, entendeu? E o Joe é um mentiroso compulsivo, né? Passei falando o que ele faz aí de noite, né? Não dá, senão ninguém gosta dele. E, aliás, excelente participação da atriz, que é psicóloga, né? A mulher do cara lá. Que ela é a mãe do Kevin, né? Do Esqueceram de Mim. Do Kevin. Dois a gente descobriu isso, a gente ficou maluco. Ela é a mãe da família do Beetlejuice. Do Beetlejuice. Caralho, pode crer também. Baita atriz. Acho e ela é a voz da Sally, do Estranho Mundo de Jack. Ah, é? Catherine O'Hara. Isso. Ela é foda. Ô, 2L, tô pegando gancho aqui do que os nossos... Tá cheio de gancho, hein, Scorpio? Fala. Cara, porque o Felipe, em algum momento, ele falou que começou gostando muito, terminou emocionado, mas a meio que ele teve um negócio esquisito. Eu tive empatia com essa fala do Felipe, porque, cara, em algum momento do meio, teve um episódio que eu achei muito ruim, me incomodou muito. Eu queria trazer aqui essa opinião para vocês e ver se vocês acharam isso também, que é o episódio que elas se perdem lá no teatro. Elas se perdem não, né? Elas estão no teatro para invadir não sei o quê. O episódio que o Jesse chega salvando elas, tá ligado? Cara, esse episódio, eu achei... Eu não sei se eu tava viajando. Elas se perdem, elas estão indo a caminho do hospital, não é? Achei um lugar ali no mapa, um lugar que elas sabem que, tipo assim, não tem guarda, elas não sabem por quê. Um ponto cego. Aquilo foi um mole do caralho. Você pensa ali, cara, o que elas vão fazer ali, cara? Por que elas vão arrumar sarna pra se coçar? Esse episódio nem me desagrada tanto. Não. Dentro do prédio fica legal a cena e tal, aquela coisa toda, conseguiram dar. Mas, gente, a gente tem que imaginar, elas têm o quê? 19 anos? Ela tem 16. Eu faria coisas muito mais estúpidas 19. Com 19 anos, com certeza. A Ellie tem 19, a Dina é mais velha, eu acho. Ok, eu vou deixar então as atitudes dela pra falar da personalidade. Cara, eu tava sentindo nos 2 primeiros episódios uma Ellie muito badass, muito vingativa, muito, sabe? Cara, e ali tem um momento que a Dina meio que tira ela pra uma burrona, tá ligado? Não, pô, tu não sabe fazer isso, tu não sabe fazer aquilo, a triangulação. Eu achei, nesse episódio principalmente, a Ellie meio despreparada, sabe? E eu não acho que tenha sido uma questão da atuação, acho que foi o roteiro. Queria ver se vocês tiveram alguma sensação também disso, ou foi uma percepção só minha, porque, cara, ficou durante um tempo no episódio ela só se dando mal, só tomando a decisão errada. Tem uma hora que ela conversa com a Dina também, pô, a gente vai fazer isso, vamos mesmo. Eu falei, pô, cara, achei que tava certeza, vamos lá, vamos se vingar, não sei o quê. E tem um momento que elas conversam, inclusive, abrir um parênteses dentro do que eu tô falando mesmo, eu falei com o 2L, não sei se os nossos nobres convidados conhecem, eu conhecia a Dina, a atriz que faz a Dina, de Dora Aventureira, que eu assistia com a minha filha. Ela já mandava bem lá, criança, como Dora Aventureira. A garota manda muito bem. A mente do Felipe explodiu. Não, porque assim, eu achei que nos momentos ruins da série, a atriz que faz a Dina deu uma salvada até. Ela manda benzão. Ela bem. Dá uma salvada e ela tá muito no clima do jogo. Muito. Sim. Ela tá assim, enquanto a série esteticamente é perfeita, sim, a fotografia é um negócio assim, surreal. Eu não sou desse tipo de gente, não, mas se eu fosse, eu iria facar o episódio inteiro falando assim, igualzinho ao jogo, hein? Igualzinho ao jogo, hein? Igualzinho ao jogo, hein? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas se eu fosse, caraca, era o tempo inteiro. Tem umas cenas que você fica chocado, assim. Até da iluminação. Quando ela tá na casa, logo depois que o Joel morre, quando ela tá na casa deles e ela tá ali no quarto. Cara, a iluminação que vem do lado de fora da casa, do sol batendo. Sim. É tudo igual ao jogo, assim, é um negócio assim, deslumbrante. Muito lindo, né? Mas eu concordo com você, tem ali um buraco ali, eu não sei agora se é no 4º ou no 5º, ou se é no 3º e no 4º episódio, tem um buraco ali que eu acho que deu essa desandada. A cena delas ali no teatro, eu acho que eles tentaram dar uma forçada. A cena do pai, né? O Você Pai foi ali, não foi? Exatamente. Acho que deram uma forçada para tentar mostrar que elas se amam. Que, sei lá, podia ter sido feita de outra forma, ou talvez nem precisasse, sabe,
falar especificamente, né, botar Elas estão isso. juntas as duas ali, tá claro que uma é muito importante para outra. Pra você ter uma noção do quanto essa cena desagradou as pessoas, fizeram até uma montagem colocando as risadinhas do Chaves nessa cena. E você chora de rir, cara. Você, papai, aí tem as risadinhas. Aí ela pega o teste de gravidez. Não, tem mais 2, tem mais não sei o que, sabe? Tipo, cara, não ficou bom, não ficou bom. Acontece. Mas eu acho que ali no final desse episódio, quando o... Mas o final desse episódio é muito grandioso, né? Quando tem a briga delas ali, que elas erram o prédio e vão ser atacadas, o Jesse chega para ajudar. Eu acho que ali começa... Eles voltam. Trouxeram de volta o caminho, assim, bem legal. A alma do jogo, né? Sim. Sentiu alguma coisa em relação a isso, Bruno? Ou... Fala aí, 2L. Não, que eu ia falar pra gente falar um pouquinho sobre o final desse episódio, né? Que é da Ellie perseguindo... Eu esqueci o nome da... Lora, algo... Nora. É bem maneiro, né? Assim, foi muito idêntico ao jogo essa parte. Mas muito. Apesar dela ter invadido o hospital sem ninguém ver, vou ficar chatão não, tá? Porra, ninguém viu ela entrando lá. Mas beleza. Mas a cena é foda. Dito isso, a cena é foda. Eles colocam ela entrando por um buraco na parede ali pra dar uma... Eu acho que foi pra poupar esse... E toda a tensão construída dela acessando esses lugares subterrâneos, né? O argumento que eles montam para ela cair lá, descer com o elevador, né? Ela traz a Nora, vai caindo para os lugares subterrâneos lá. Aquela tensão, o que será que há lá no fundo, né? Aquele clima de dungeon, né? Que todos nós aqui, jogadores de RPG, gostamos, né? Cada vez mais profundo. O que será que tá lá, trancado, né? Há anos, a ponto de terem, né? Que tem uma construção também da série de fazer, né? Aquela personagem conversando com o Isaac. Sim. E curiosamente o Isaac, o ator que faz o Isaac é o mesmo ator que faz o Isaac no jogo. Ih, que maneiro. Eles mantiveram o mesmo ator no jogo, eles usam no seriado também. Mas enfim, da mãe lá, aliás, de uma pessoa lá, né, prestando, né, relatório pro Isaac, que fala que o cara falou, ó, cele a gente aqui porque tá todo mundo infectado e é melhor, fecha a gente aqui, porque o negócio tá sinistro. Então, sabe-se lá qual o nível de sinistro tá lá embaixo. Depois a gente descobre até que é o filho da própria mulher. Muito maneiro isso. Um nível tão pesado. Mas eu achei engraçado você falar desse momento aí, Marcelo, da perseguindo a Nora. Um dia antes, eu vi uma crítica na internet. Claro, a crítica sempre trazendo um título assim, sempre de bait, chamativo, assim. Não, Last of Us ainda não mostrou o que veio, ainda não explicou nada, não sei o quê, que falava isso, não, porque até agora, não, The Last of Us, chegando ao final, rumo ao final da temporada, ainda não mostrou ao que veio, porque ainda não construiu o sentimento de vingança da Ellie, não sei o quê, não mostrou como é que é. Pra quê? O cara podia ter esperado um dia para escrever esse artigo, porque no dia seguinte mostra justamente ela, né, revelando que ela sabia de tudo. Mas, ô Brunão, cara, vamos lá. Eu tenho uma discordância da continuidade desse sentimento de vingança da Ellie na série. Porque esse momento em que ela mata a Nora é perfeito. Caralho. Olha minha frase, perfeito momento. Cinematograficamente falando. Muito bem construído e tal. Eu achei muito bem construído. Tá tudo bem que você tá salvo porque ela não mata. Ela fala depois. Ela não mata. Verdade. Ela deixa ela lá. Tá bom. É que nem o Batman, né? Que ele pega, não mata. Mas vamos lá. Nesse momento, a gente tem o primeiro vislumbre assim, da Ellie com raiva. Pelo menos foi a percepção que eu tive. Eu também. Tá? Quando ela, já em Seattle, que ela vai atrás, né, e ela acha no aquário os dois amigos da Abby, que agora que participaram, que me fugiram o nome. O Owen e Mel? Isso. Ali me deu uma sensação diferente, sabe? Ali me deu uma sensação que ela não tá com vingança, sabe? Que ela não tá... Ela tá com remorso de fazer as coisas. E eu acho que isso acaba prejudicando a própria narrativa e construção da personagem. Não, mas olha só, não sei. É porque eu acho que ela realmente ficou mexida depois com o que ela fez no impulso da raiva, e também especificamente a Nora,
foi a mulher que bateu na Ellie, que segurou a Ellie, fez a Ellie ficar assistindo a morte do Joel, entendeu? E acho que, não sei se foi ela que acordou a própria Ellie também. Então tinha coisa pessoal ali com a Ellie, mas não com os outros dois. Eu não sei se tinha, mas de toda forma ela ficou abalada ali de ter, enfim, finalmente botado o monstro dela pra fora. Não sei, foi a impressão que eu tive, que ela depois voltou e ficou muito assim, né? Perplexa. Verdade, né? Sim. Aí eu não sei. Mas você acha que foi uma quebra isso? Você acha que foi uma quebra dessa... Sim, eu acho que foi uma quebra porque faz a personagem oscilar. Em momentos eu sou assim, em outros momentos eu sou assim. E aí eu não consigo enxergar a motivação da Ellie. Sabe qual é? Quando me faz entender que a Ellie tá em dúvida sobre o que ela tá fazendo. Ela até responde pra eles, né? Não, você acha que eu vou matar vocês? Eu não sou como vocês. Né? E bom, ela precisa se defender de toda forma e acaba matando os dois. Né? Aquele tiro não foi meio sem querer, não? Foi no susto, mas porque o cara atirou. O cara puxou pra tirar. O tiro nele não foi no susto. O que deu errado na série é ter acertado o pescoço da mulher, né? Sim. Que no jogo, como é que é isso exatamente? Não lembro do jogo. Eu também fiquei nessa dúvida, não lembro certinho como é que é a morte no jogo, mas no jogo ela quer matar todos eles. O foco dela é a Abby, fato. Mas ela também quer matar todo mundo. E eu concordo disso com 2L, inclusive tenho receio também de como que eles vão fazer para depois, outros momentos na história, em que a sede de vingança dela é um ponto crucial na narrativa. Né? Então, assim, são algumas mudanças de personagem que eu fico na dúvida como que eles vão justificar. Porque, cara, se ela não tá com essa sede toda de vingança agora, ela não vai estar depois. Não faz muito sentido. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Tipo isso, vamos ver o que vai acontecer. O que é curioso, porque no jogo, né, como é normal, né, uma mecânica normal do jogo, que é narrativa, a gente tá matando todo mundo o tempo todo, né? Então eles são apenas os protagonistas que a gente tá matando, né? Os vilões principais, digamos assim. A gente tá lá matando todo mundo o tempo todo. E o seriado, obviamente, não vai ser assim. Né? Matando quem aparece pelo caminho. Mas no jogo, a gente tem que... Cara, eu que não tenho tão organizado cronologicamente o futuro da série, porque, como eu falei, né, eu joguei muito pouco primeiro, e até brinquei aqui em off com o Bruno que eu joguei mais o Last of Us 1 e 2 pelo YouTube do que propriamente pelos videogames. Eu fiquei com a sensação, o Felipe, que, cara, a partir do momento que ela mata a Nora, ela ficou realmente full vingança, né, modo full vingança, e, na minha visão, isso meio que se confirmou naquela discussão com o Jesse, que o Jesse estava falando que era para ir para um caminho, e ela foi por outro. Eu falei, cara, eu acho que então aqui talvez entrou no modo, agora a gente vai daqui a ladeira abaixo a vingança, que ela só vai pensar nisso. Mas eu não tenho o background, o conhecimento do que vai acontecer no futuro, tá ligado? Não, exatamente. Não, isso eu concordo com você, mas é porque é isso, assim, quando ela fica tão mexida com o fato de ter matado os outros dois, principalmente a mulher grávida, óbvia, né? Ela fica tão mexida na série que a gente tem que ver como que eles vão trabalhar isso para manter essa sede de vingança dela, entendeu? Para manter esse objetivo dela de vingança. Porque realmente, assim, deu uma desandada ali, tipo, ela ficou chocada demais. E a gente tem que ver se isso vai ser só um choque que vai deixar ela ainda mais irritada, mais puta, ou se vai deixar ela mais insensível ainda ao que tá por vir, né? Do tipo, agora que eu já matei uma mulher grávida, agora matar você é o de menos, entendeu? Agora, sabe? Já abracei o lado negro da força, agora dane-se. A construção pode continuar daí, né? Mas é isso, tem alguns pontos no futuro que a gente fica na dúvida de como que vão fazer isso, né? Se vão fazer. Agora, uma análise muito interessante, vou dar o devido crédito aí ao PH Santos, que faz, não sei se vocês... Grande PH Santos. Nossa, ele fez uma análise desse último episódio que eu achei incrível. Ele fala uma coisa, sem muitos spoilers, acho que ele conhece o jogo também, que dessa coisa, dessa sede de vingança, nessas decisões, aí como o seriado bota bastante nessa balança de decisões em prol da comunidade ou decisões egoístas, né? Que nessas decisões da vingança
dela, que são decisões egoístas, digamos assim. A consequência disso é ela seguir por um caminho cada vez mais solitário. Cada vez mais solitário, onde as pessoas não vão seguir com ela, né? Vão até certo ponto. Tanto que tem já, né? E aí o PH fala isso, quando a Dina então descobre que, pô, ela já sabia o que o Joe fez, a Dina se sente assim, porra, por que você não me avisou isso antes? E aí depois, então, no momento com o Jesse, que ela vai, pô, isso é meio bizarro, você pensa assim, cara, mas é o Tommy que tá ali, cara. O Tommy não é teu pai, mas é teu tio, digamos, não é teu pai, mas é teu tio, que tá ali também, teu parça, tu não vai porque tu tá tão cega que tu sabe que a Abby tá ali, vai depois atrás da Abby, já não, pô, e se a Abby já saiu dali? O Tommy tá aqui, né, que o fala, né? Não sabemos se ele tá ali, ela até tá, não sei se é ele, e não sei se tem jeito mesmo, ou seja, ela vai ficando cega por essa obsessão, né, e ela vai tomando caminhos onde as consequências disso cada vez mais, né, e aí sem dar muito spoiler, é um caminho de solidão. Sim, concordo perfeitamente. Eu tô torcida para que tudo seja desenvolvido da melhor forma possível para a próxima temporada, empolgado, e é isso, assim, né, tem que ficar bom. É isso. Eu ia falar, Doisel, se a gente não vai se encaminhando para os finalmente aqui com essa cronometragem que tá batendo 1 hora de episódio. Essa temporada, né? É claro. Agora aqui os caras vão estar com a gente aqui toda temporada. Ou você acha que faltou a gente passar por algo, Doisel? Faltou, né? A conversa tá gostosa pra caramba. Faltou. Mas eu queria, assim, perguntar para os nossos convidados aqui, se vocês pudessem dar uma notinha pra série. Vocês gostam de dar nota? Não gosto de dar nota para meus alunos, então... Os caras são tu é professor, não sei. Melhor professor que tem. Dá um trabalho em grupo, entendeu? Pô, eu normalmente não gosto de dar nota ruim. Eu acho que se eu realmente não gostei de um negócio, então deixa quieto e é só não falar, né? Não vou fazer propaganda da coisa. Vou mudar a pergunta. Atingiu as expectativas? Segunda temporada ou estamos falando da série toda, Doisel? Segunda temporada. É com os caras aí. Fala aí, Brunão, atingiu? Para mim atingiu. Eu tava na expectativa de onde que seria o ponto de corte, né? Que a gente já imaginava que seria ali. Idealmente é ali, porque no jogo é ali, né? A gente tem esse ponto de corte ali, exatamente como foi. Conseguiram fazer isso. Fiquei surpreso que eu não sabia de antemão quantos episódios seriam. A gente combinou que ia fazer. Mesmo? A gente combinou de antemão que a gente faria essa conversa logo depois do último episódio. Daqui a pouco o Marcelo me chama. E aí, esse final de semana tem, né? Eu falei, caraca, já é o final. Meu Deus, já chegou. Então, achei que ia se estender um pouco mais. Realmente, algumas coisas foram apressadas. Mas, cara, como é que é nota? Cara, se assim, por ser possível ver The Last of Us, essa história que eu amo, na TV, sendo recriada na TV, sสó por isso já merece 10 pra mim. Foda. Pela adaptação, eu entendo que as mudanças, nem todas... Eu entendo que mudanças são necessárias, talvez nem todas precisassem ser exatamente como foram. Aí eu posso tirar um pontinho, outro, mas eu tô muito feliz, no geral. Entendi. Com o que eu tô vendo. A recriação da história... Estou muito empolgado, muito incrível. Eu chego todo domingo, muito ansioso para ver. E geralmente não saio decepcionado. Saio assim, tem os momentos. Eu tento acreditar. Eu sou um cara que eu sempre tento acreditar. Até mesmo, no máximo, quando eu vou no cinema e vejo um filme que, caraca, esse aí vai ser uma bomba. Eu penso, mas foi divertido, foi pela pipoca e tal. Não, nem cheguei perto disso em relação ao The Last of Us. Eu fico muito encantado e emocionado de ver essa história sendo recontada. Maneiro. E o Filipão, atingiu as expectativas? Sim, atendeu. Eu acho que assim, o mais legal foi mais ou menos isso que o Bruno falou, né? Tipo, caraca, agora eu tenho em formato real, né? Tipo, mais realista, né? Tipo, essa história que eu tanto gosto. Se eu fosse classificar por episódios, o penúltimo episódio, pra mim, teria nota 10. Sim. Mas se eu for fazer a média das notas dos episódios, aí eu diria que essa segunda temporada, uma nota 8, 8,5, por ter tido esses 2 episódios ali que eu achei realmente que ficaram fracos. E eu fico naquele misto de preocupado com super empolgado com as mudanças que eles fizeram, né? Como que eles vão
desenvolver determinadas mudanças feliz, assim, tipo, legal, eles vão, né, fazer alguma mudança diferente, tal, não sei o que, óbvio, mudança é diferente. Fazer uma mudança que eu goste, que seja positiva, ou espero não ficar decepcionado, sabe? Aquele misto. Mas, assim, o penúltimo episódio, nota 10, e o último episódio, eu diria que é em nota 9, 9,5, talvez. Excelente. E é isso. Aí no meio tem aquela desandada, o início é legal e tal, mas no geral, curti muito. E nota 10 para o ambiente, né? É isso. 10, porque até na hora que ela chega na ilha, que ela vai subir não sei qual é o nome do negócio, onde o Owen e a Mel estão, né? Que ela sobe o negócio. O aquário. Isso, no aquário. Gente, tá igual. Ela entrando, é igualzinho jogar o jogo no escuro, com a lanterna. Só que é aquela coisa engraçada de jogo. No jogo você tem que botar a lanterna pra olhar. Mas na vida real, cara, eu nunca ia entrar com lanterna. Olha aqui, estou chegando, eu tô com a lanterna. Pô, eu vou no escuro, a visão se acostuma, eu não vou com a lanterna ligada, sabendo que tem alguém ali. E uma parada que eu ia falar com vocês, nesse último episódio que eu esqueci de falar, ela pegou o barco, veio a onda gigante e ela acabou parando lá na ilha, raptada pelo Serafita. Quase deu merda, hein? Então, ali... Não lembro desse momento no jogo, não. No jogo não é aquele momento que ela consegue escapar dando uma... Não é ela que faz isso? Ou eu tô falando spoiler? Que ela dá uma chave de perna. Então, não fala. Aí seria spoiler. Porque assim, a gente não sabe se isso vai acontecer ainda, ou se eles vão cortar. Que eles podem... Aparecem dois personagens que pode ser que eles nem coloquem na série. Não, vão colocar. Não, vão colocar. Então, mas eu não sei será que eles vão só aparecer, fazer alguma coisa e acabou? Porque eu achei que isso ia acontecer nesse momento, que ela chegou ali na ilha, mas não aconteceu. Ela fugiu, então agora eu tô na dúvida em como que vai se desenvolver, né? Tipo, no jogo, e aí não é um grande spoiler, mas no jogo, quando ela vai ali e ela é capturada, aparecem dois personagens que interagem com ela. E na série, esses dois personagens não interagiram com ela. Então a gente fica na dúvida, esses personagens vão aparecer, eles vão aparecer, mas não vão ter uma interação mais profunda, ou eles ainda vão voltar, ainda vai acontecer alguma coisa ali. Ficou um pouco estranho mesmo. 2L lembrou aí que isso ficou... Eu fiquei com uma mega interrogação, tipo... Oi? Eu também. Eu falei, ué. Uma passagem rápida ali pela Ilha dos Serafitas, né? Mas... Eu achei desnecessário. Não, mas olha só, olha que curioso. Vai voltar, aquela mesma cena, vai voltar. Ah, sim, vai voltar. Aquela mesma cena na cronologia, vai voltar, porque a gente sabe que, na verdade, aquilo que está acontecendo... o vilarejo. É o Isaac atacando o vilarejo, né? Que a gente viu os marcos lá, o Isaac indo. Então, aquilo vai reaparecer. Mas para ele foi um momento breve ali, né? E não queria ter dado... Mas esses personagens que você está falando aí, que a gente não vai precisar mencionar, eu acho que deve aparecer, até porque eu descobri uma coisa, nosso amigo Fulvio Maia, que me contou isso no sábado, que inclusive uma dessas personagens que acaba ganhando um destaque, no jogo mesmo ela nem ia ter esse destaque. É porque na hora que eles estavam construindo lá o jogo, na interação dos atores fazendo o mocap lá, o motion capture, foi uma interação tão legal que o Neil Druckmann falou, pô, vamos dar mais espaço aí para essa interação. Então, se ele confia muito nessa interação aí, eu acredito que ele vai colocar essa interação no seriado também, entendeu? Entendi. E agora, pra gente encerrar, eu queria falar aqui de momentos, rapidamente, momentos musicais da série, né? Future Days, né? Inclusive, cara, essa semana eu vi um vídeo, cara, de um cantor fabuloso, Felipe Domingues. Ed Vedder. Não, Felipe Domingues cantando, fazendo essa... Ed Vedder também, mas Ed Vedder tem que aprender um pouquinho com o Felipe Domingues, que arrasou. Felipe, a gente vai compartilhar o teu vídeo, tá? Ele fez, inclusive, na locação. Felipe é um cara tão foda, cheio de contatos, que ele fez na locação do seriado. Tá lá. O Chroma Key te leva a qualquer lugar. Mas, falando de música, cara, curti muito. O Troy Baker e a Ashley Johnson é difícil de competir, porque ela
canta bem, e ele canta bem, e eles têm uma voz bonita, que a Bella e o Pedro Pascal não têm esse dom todo, mas eu curti muito que eles mudaram a tonalidade ali da Future Days, e ele cantou livre ali, que eu acho que tem isso no personagem. Ele não tá preocupado em cantar bem. Não. Ele só canta porque é o que ele gosta ali, tipo, tá tocando violão e canta. Sim. Então conseguiram fazer isso, perfeitamente com o Pedro Pascal. Na Take On Me, com a Bella, ficou também bom. Ficou um pouquinho diferente, mas ficou bom. Gostei bastante. Achei que foi idêntico ao jogo, cara. Não tô falando. Não, ficou diferente que eu digo assim, porque a Ashley, fica lindo ela cantando. É um negócio mas aí, assim. essa dupla, né, que são os atores que fizeram os personagens originais. Sim. Eita perfeição genética, né? Os dois são lindos demais, cantam pra caramba, são incríveis, né? São uma coisa assim, undisputed, né? Pô, e é muito foda que nesse momento do Take On Me no jogo, tipo, se você não vai nessa parte, cara, você imagina, passa direto. Eu não perdi, graças a Deus eu não perdi, não. Sou curioso, fui lá em cima e passei por isso. Mas imagina se você perde aquilo pra sempre e nunca joga. Caraca, que droga, né? Que deve ser quem perdeu. Eu não sabia que tinha opção de não passar por isso. Pois é, né? Depois eu soube também. Agora, vou falar, falou de Future Days, eu fiquei puto. Porque eles me deram uma enrolada. O nome do primeiro episódio era Future Days. Eu fiquei já esperando, porque a gente sabe que no jogo já é logo no início, não é isso? Que o Joe vai sentar lá, vai mostrar o violão e tal, aí ele toca Future Days. Acho que logo no início. Logo no início ele toca. Eu fiquei esperando aquilo acontecer e não aconteceu. E aí depois, mais pra frente, um pouco antes da gente ver agora, finalmente ele tocando Future Days, a Ellie toca o primeiro acordezinho, aí aí para. Porque ela fica mega emocionada, porque ela lembra de algo que a gente só vai saber depois, né? Porque ela lembra disso. No episódio seguinte mostra. Ela pega o violão do teatro, toca só a primeira frase, If I ever would to lose you, e para. Felipe, dá uma palhinha aí, Felipe. Felipe, dá uma palhinha aí. Dá uma palhinha aí, Felipe, por favor. Mas assim, gostei muito. Visualmente perfeito, Take On Me, ficou incrível, até a Dina assistindo. A Dina olhando, né, hipopotizada, né, maravilhoso. Foi lindo. Mas assim, isso foi um ponto pra mim que foi tipo, caraca, ainda bem que salvaram a cena, porque achei a construção ali do chegar nesse momento meio bobo, sabe? Então assim, acho que tipo, ela, como se fosse, peguei o violão e pronto. Entendeu? Tipo, não teve o peso dramático, né? Exatamente. Exatamente. Mas, olha, vou te dizer, eles conseguiram também fazer algo muito incrível, porque como foi o que o Bruno falou logo lá no início, como não é você jogando, não é você que tá na pele do personagem, do tipo, pra quem tá jogando, às vezes, caraca, já morri 4 vezes aqui, e agora que eu consegui chegar ali e peguei o violão, entendeu? Então, assim, né, tem outras coisas que fazem com que a gente dê mais valor a determinados momentos, que é difícil você proporcionar isso na série. Muito bom. Então, é com essa animação musical aqui, né? A gente agradece demais. Demais aí. Papo, gostaram? Vamos voltar aqui depois, né? Claro. Ficar falando sobre isso sempre. Vamos. Brunão, Felipe, cara, mais uma vez, obrigado aí por comparecer, o episódio foi mágico. Sim. E agora a gente vai voltar aqui para falar do King of Threats, né? Sempre um prazer. E já aproveitando aqui, já anunciando, que acho que o episódio sai antes disso, espero que sim, dia 4 de julho, Felipe, tá confirmado isso aí? O Felipe não faz a menor ideia do que você tá falando. Ele passou um 4 de julho, independência dos Estados Unidos aí. Vocês vão por supostamente a gente vai tocar junto, lá vou tocar com a Purano. Opa! Não rola aí uma trilha aí do The Last of Us, né? Nesse dia, né? Vamos ver. Maravilha, hein? Pode ser que sim. 4 de julho no Calabouço. Pode ser que sim. Pode ser que sim. 4 de julho no Calabouço. Lembrando que eu falei aqui um pouquinho antes, eu estou ansioso para ver o King of Threats. E aí, tá? Não fala 1h15 para falar que não é 1h15 falando sem spoiler, você vai entregar no último segundo. Mas não é spoiler, é King of Threats. Quem não sabe o que é, eu vou te dar essa moral aí. Quem não sabe o que é, ficou perdido. Okay. Tá bom. Então é isso.
Fechou. Valeu, boa noite. É isso. Obrigado, gente, Então, gente, pelo convite. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Foi demais, muito demais ter vocês aqui. Valeu. Então é isso. Galera, Obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Segue o Felipe também. Felipe, qual arroba aí pra ficar por dentro do teu... Domingues.felipe no Instagram. E Brunão, qual é teu arroba? Bruno Sá Music. Bruno Sá Music. É a diferença E não de se quem é esquece... nacional e internacional. Ué, eu posso ser internacional, é de ser da Shopee, Fala. entendeu? Então aí. Internacional, você sabe de onde, né? Galera, não se esquece também de se inscrever no canal do Dois Controles Podcast, o senso comum da cultura pop. Um beijo, um seu sorriso e até semana que vem. E lembrando que Last of Us não é Robocop, mas é uma excelente série e tem nosso selo Robocop. Agostinho, agora a gente vai adotar o selo Robocop para as coisas que a gente gosta, tá? Selo Robocop, tá? Então é isso. Valeu, galera, e até semana que vem. Terminamos por aqui, mas logo a gente volta com mais pra discutir, nosso papo nunca para. Dois Controles Podcast, com você até o fim. Falamos o que amamos e voltamos logo sim. Emoção em cada tema, rock rolando sem parar. Nós somos sua companhia nessa onda navegar. Dois Controles Podcast, com você até o fim. Falamos o que amamos e voltamos logo sim. Emoção em cada tema, rock rolando sem parar. Nós somos a sua companhia nessa onda navegar. Então se liga no canal, sintonize sem piscar. Com Agostinho e Dozelli, a cultura pop sempre